Uma campanha do Fundo de População das Nações Unidas, em parceria com organizações filantrópicas e do setor privado, pretende mobilizar ações de apoio e empoderamento das mulheres e adolescentes em todo o país, para que elas possam tomar decisões autônomas sobre sua sexualidade. Engravidar ou não, quando e quantos filhos ter, como vivenciar a sexualidade e a maternidade. Ela decide seu presente e seu futuro, é o assunto do Sala de Convidados de hoje. Garotas, meninas, manas, vamos falar sobre o nosso corpinho? Seu corpo já tem uma história, só que toda mulher tem direito a fazer escolhas e construir essa história daqui pra frente. Por isso, criamos um espaço para que você possa ter mais informações, compartilhar essas histórias e experiências. Você não está sozinha, estamos juntas. Ela decide seu presente e seu futuro. Sexo, escolha e consciência. Para conversar com a gente estão no estúdio Ana Cunha, oficial de programa do Fundo de População das Nações Unidas no Brasil, na área de juventude. Lúcia Xavier, assistente social e coordenadora da ONG Crioula. E Carolina Ambrogini, médica ginecologista, obstetra e sexóloga. E você também é nosso convidado, participe fazendo perguntas e comentários. Utilize nosso site, canalsaude.fiocruz.br ou o telefone 0800 701 8122, ligação gratuita. Decidir sobre sua vida sexual e reprodutiva, um direito que deveria ser assegurado a toda menina, a toda mulher. Ser menina ou ser mulher? É muitas vezes neste curto período de tempo entre a adolescência e a vida adulta que as escolhas que são feitas impactam para sempre a vida de muitas meninas. Quando iniciar a vida sexual? Quando engravidar? Quando ter um filho? Escolhas que deveriam ser garantidas para todas as meninas. Mas, infelizmente, as estatísticas mostram que essa autonomia ainda está longe de ser algo concreto e real. Começa pela tomada de decisões sobre ter filhos. Apesar da taxa de fecundidade ter diminuído, ainda hoje, mais da metade das mães assumem que não planejaram a gestação. Uma parte queria esperar mais um pouco e a outra parte não tinha desejo de ser mãe em momento nenhum. No Brasil, ainda chama atenção a gravidez na adolescência. Segundo o Ministério da Saúde, 18% dos bebês nascidos vivos são gerados por mães com menos de 19 anos. E conforme o IBGE, 7 em cada 10 dessas mães são pretas ou pardas. Silvana Granado, que é coordenadora adjunta da pesquisa Nascer no Brasil, da Fiocruz, diz que a questão racial é evidente nestes resultados. No SUS, 95% dos nascimentos de bebês filhos de adolescentes são de meninas negras ou pardas. É uma relação completa com a questão da cor da pele, com a renda, com o nível de escolaridade. Então, na região norte e nordeste, tem taxas de 23, 25, enquanto região sudeste e sul tem 15. Então, aí a gente acaba ficando com essa média em 18, mas ainda de uma forma muito desigual. É melhor do que era, que 15 anos atrás a gente tinha 25% de adolescentes mães, né? E hoje a gente está com 18%, mas ainda é muito alto comparado aos países desenvolvidos. Para Silvana, o acesso à informação é o principal problema. E ele caminha lado a lado com o acesso aos serviços de saúde. Isso porque é complicado para algumas meninas serem informadas em casa, pela própria família, sobre questões relacionadas à vida sexual e afetiva. A faixa etária de adolescente é o que menos frequenta o serviço de saúde, frequenta quando é criança, porque vai tomar vacina, essas coisas, e frequenta quando é adulto também, porque começa a ter algumas doenças, principalmente as mulheres frequentam mais o serviço de saúde, e os adolescentes vão muito pouco. Acho que tem que ser feita alguma coisa que atraia mais esses adolescentes, para que eles tenham mais acesso ao serviço de planejamento familiar, né? E que elas possam engravidar se quiserem, quando quiserem. Se quiser e quando quiser. Um ideal distante em um país onde não se ensina dentro de casa ou na escola sobre direitos sexuais e reprodutivos. A maternidade é uma contradição. Ao mesmo tempo em que a sociedade espera que toda mulher seja mãe, não garante a esta mulher nenhuma autonomia ou direito. Ao contrário, as mulheres têm suas vidas pessoais e profissionais diretamente impactadas pela maternidade.
Mesmo assim, sendo todo o ônus da maternidade exclusivo dela, a decisão por ser ou não ser mãe, ou dar continuidade ou não a uma gestação, não está nas mãos das mulheres. A falta de respeito aos direitos reprodutivos e sexuais das mulheres levou o Fundo de População das Nações Unidas a realizar esta campanha. Ela decide seu presente e seu futuro. Por ela, meninas e mulheres poderão acessar o site e entender mais sobre a autonomia do próprio corpo. E o mais importante, que não estão sozinhas. Para isso, foram convidadas algumas apoiadoras que têm influência principalmente sobre mulheres mais jovens. A youtuber Gabi Oliveira é uma delas. Quando eu escolhi respeitar o meu corpo, eu descobri ser feliz à minha maneira e não por um padrão imposto. O meu corpo pertence a mim e só eu posso tomar as melhores decisões sobre ele. A iniciativa parte do pressuposto que as decisões das mulheres e adolescentes sobre os seus corpos, incluindo sua sexualidade e reprodução, são fundamentais na definição do seu presente e do seu futuro. Além disso, a saúde sexual e reprodutiva é fundamental para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em particular o de número 3, sobre saúde, e o 5, sobre igualdade de gênero. Sobre o direito de decidir quando, com quem e em que momento você se sente preparada para começar a sua vida sexual. E é seu direito ter acesso a informações de qualidade e a serviços de saúde, inclusive sexual. A campanha Ela Decide foi criada para reforçar isso. Acesse eladecide.org. Conte a sua história e compartilhe experiências. Você decide. Ela decide o seu presente e o seu futuro. Sexo, escolha e consciência. Bom, autonomia sobre o próprio corpo, decisão de se e quando engravidar, como ter ou não parceiros sexuais, é tudo muito amplo, muito importante, mas a gente pode dizer que o ponto principal é a informação para que tudo isso possa acontecer? A campanha, ela pontua que informar, mas empoderar também, né? Então, informação com empoderamento, que é fundamental para que mulheres e mulheres jovens, elas tenham controle sobre a sua vida sexual, sua vida reprodutiva e assim do seu presente e do seu futuro. É uma coisa que até poderia parecer óbvia, né? Mas infelizmente não é. A gente vem de uma sociedade machista, de uma cultura opressora que necessita que se fale sobre tudo, né? Até o que parece mais óbvio, que é o corpo é meu, né? Eu que decido sobre ele. Essa autonomia sobre o corpo, sobre a decisão, né? O poder de decidir se quer ou não ter filhos, quando ter, quantos filhos ter, se quer ou não ter uma relação sexual, de que forma que ela é, quando. Enfim, ainda são temas considerados relativamente tabus, né? Existe ainda uma resistência. Mas cada vez mais também uma sensibilidade, a sociedade está ficando atenta, e a campanha ela também está mostrando isso, a aceitabilidade da campanha está sendo muito bacana. Então, também, principalmente entre as mulheres jovens, existe uma vontade de que isso possa vir cada vez de uma forma mais forte, essa autonomia delas, esse poder de voz e de decisão das mulheres, principalmente as mulheres jovens. E a gente fala da sociedade machista e racista, tanto quanto. Então, quando a gente fala do corpo da mulher negra, é preciso enfatizar ainda mais a necessidade desse empoderamento. Com certeza, mas também do enfrentamento dessas opressões, especialmente de raça e gênero, no sentido de poder construir um ambiente bom e bastante para que essas mulheres possam tomar decisões acertadas sobre a sua vida, né? É importante lembrar que campanhas como essa nascem exatamente pela falta de debate na sociedade sobre os direitos, as condições socioeconômicas, a possibilidade de participação de todos os grupos sociais em pé de igualdade. Então, se você tem grupos que ainda são marcados por condições raciais para ter acesso a direitos, isso significa
que a sociedade vive situações ainda de muita opressão. Então, você tem meninas negras sendo levadas à gravidez, não só por falta de informação, mas por uma informação desqualificada sobre o processo da vida, por preconceito e discriminação e, sobretudo, por falta de acesso a bens e serviços que essa sociedade oferece. Se isso fosse só uma questão das mulheres negras, a gente então poderia encerrar o assunto aqui dizendo há racismo na sociedade e ela precisa mudar. Mas ela também implica no modo em que as mulheres são valorizadas na nossa sociedade. E a maternidade tem esse ponto, né? Quer dizer, na medida que você inicia a vida sexual, logo em seguida ocorre ou pode ocorrer a maternidade. E a partir daí a gente vê diferentes direitos sendo violados e especialmente quando essa jovem ou essa menina é negra, né? Porque estamos falando de gravidez indesejada, estamos falando de falta de informação, de falta de serviço, mas também de violência sexual, de falta de respeito a um grupo que pode viver a sua sexualidade a partir de informação e suporte oferecido tanto pela sociedade, como pelo Estado, como pela família. Quando iniciar a vida sexual, a gente tem essa resposta ou isso realmente varia de pessoa para pessoa ou existem questões também que influenciam nessa decisão? Olha, eu achei a reportagem muito interessante porque mostrou o quanto é importante a adolescência, né? A adolescência é um período em que deixou de ser criança e um ser humano adulto está em formação, né? Então, essa necessidade de informação e de empoderamento do próprio corpo tem que começar desde a infância, mas que seja mais ressaltado na adolescência. E aí a menina vai poder decidir quando ela está pronta, né? Eu acho que as campanhas hoje, quando a gente fala em sexualidade, elas estão muito pautadas em infecções sexualmente transmissíveis e prevenção de gravidez. O jovem não quer saber disso. O jovem quer saber como que é uma relação sexual, o que vai acontecer na hora, o que é prazer, isso atrai esse público jovem. E eu acho que dar esse tipo de informação sobre a sexualidade mesmo, como ela é, isso vai poder trazer para qualquer, né, tanto homem ou mulher, a ideia de quando iniciar, de quando está pronto para iniciar, né, a sua sexualidade, as suas primeiras vivências sexuais, falar sobre masturbação, que é uma coisa que ninguém fala, não pode falar sobre isso. Especialmente a masturbação feminina, né? Exatamente. Que é mais tabu ainda, né? Exatamente. Já desde a infância, a menina não pode mexer nos genitais, é feio, a menina não faz isso. Então, ela vai crescendo com aquela ideia de que o corpo dela é proibido, eu não posso mexer. E a vagina já é toda interna, né? Diferente do pênis que é externo, que o menino toca, que ele manipula, que ele tem uma intimidade maior com o próprio corpo. A menina não tem, ela não conhece e ela não é incentivada a conhecer. Aliás, ela entende que aquilo é uma região proibida. Então, muitas, né, não falam nem para os pais que menstruaram. Ainda hoje, século XXI, muitas têm vergonha de contar para os pais, para as mães, menstruei. Ou não sabem que aquilo é menstruação, né? Então, a gente está falando de coisas muito mais básicas que a gente precisa falar, né? De entendimento do corpo, de como que é uma relação. Isso traz empoderamento, isso traz conhecimento para a pessoa decidir o momento certo de iniciar a sua vida sexual, que não tem um momento certo, né? A pessoa tem que estar preparada, ela tem que querer, eu acho que é a principal coisa, ela não tem que ser induzida né? Ela tem que querer. E sentir que está com um parceiro ou parceira ideal, que aquele momento é bom, né? De que vai ser uma boa experiência. Eu acho que isso é a principal coisa. Você falou em século XXI e parece que a gente está vivendo a convivência de extremos, com tudo que há entre esses extremos, né? Essa juventude que já chega com uma força incrível, né? Parece que alguma coisa já vem com as novas gerações que a gente não tinha antigamente e, ao mesmo tempo, um recrudescimento de uma caretice, de um conservadorismo e de uma ideia de que a mulher precisa voltar para o seu lugar, né? Essas duas coisas estão presentes, assim. Sim. Como é que a gente pode pensar nessa convivência e na importância de lidar com essas duas coisas?
Eu acho que afirmando direitos, né? Esse pêndulo, uma balança tão desequilibrada, nos obriga a repensar as dimensões dos direitos, as dinâmicas que os direitos podem instituir numa sociedade como a nossa, que sempre oscila entre o bem comum, uma população mais livre para tomar decisões e ideias conservadoras que sempre atingem as mulheres. Essa que é a verdade. Quer dizer, em todo esse processo, quando a gente olha o produto final dos ataques, da quebra de direitos, as mulheres são as penalizadas e logo as mulheres negras, aquelas que vão sofrer duplamente toda essa dinâmica de violência e de discriminação, né? Então, acho que quando a gente pensa nos direitos, ele nos ajuda a dar esse equilíbrio e a também lembrar que numa sociedade conservadora como a nossa, em que pese que os direitos humanos avançaram bastante, né, no contexto dos direitos, especialmente no acesso à saúde e tudo mais, mas numa sociedade conservadora como a nossa, onde a família não toca em assuntos importantes que afetam seus filhos, sua geração, né, é necessário que os direitos permitam que essas famílias se abram a um debate, a um diálogo sobre a vivência dos filhos, mas, sobretudo, de como que isso reverbera ou não positivamente ou negativamente para a própria sociedade. Porque você veja, hoje, toda a desconstrução no campo dos direitos das mulheres afeta todas as gerações de mulheres, as mães, as filhas, os netos, e isso significa mais anos de luta para você repor instrumentos, políticas que permitam, e serviços, lógico, né, que permitam o reequilíbrio dessas forças na sociedade. Então, os direitos podem ser uma chave para isso. Fundamental, né? E entender também de que são as famílias mais conservadoras que não falam amplamente sobre sexo, ou que têm vergonha de falar e que coíbem muito o sexo, que a gravidez na adolescência é mais prevalente. Porque isso já foi demonstrado por pesquisas, nas famílias onde não há um papo aberto sobre sexo, é onde existe a gravidez na adolescência. Porque, claro, ela vai fazer escondido, ela vai fazer sem ter pedido para a mãe levá-la ao ginecologista antes, ao posto de saúde. Falar hoje de que não tem método contraceptivo disponível pelo SUS, eu acho que a gente está falando uma inverdade, porque existe. Agora, a iniciativa de se buscar esse método contraceptivo, um preservativo, uma pílula anticoncepcional, hoje, no posto de saúde, você não precisa nem de receita para ter pílula. Olha, né? Não funciona basicamente assim, ainda. Eu acho que esse conservadorismo também está nos serviços. Os métodos oferecidos, eles ainda são retrógrados, e eles ainda não trazem o conforto, especialmente para aquela adolescente, para a escolha desse método. E, sobretudo, as informações são dadas do ponto de vista do interesse, entre aspas, do Estado. Então, precisa diminuir a taxa de fertilidade ou número de gravidez na adolescência, então você oferece aquilo que você acha que será mais eficaz para aquele grupo. Então, você oferece anticoncepcionais hormonais, que o controle é de tempo de maior duração, e você o agente de saúde ou agente pode até localizar aquela pessoa no contexto comunitário. As informações sobre saúde e sobre sexualidade são deixadas de lado, então a pessoa passa a ser uma vagina em risco para a gravidez. Agora, se ela tem dificuldade ou não de se relacionar, se ela compreende a vida sexual como parte da vida, se ela pode ter um aconselhamento diferenciado. Isso eu concordo, que realmente se ela não é busca a pílula do dia seguinte, se ela busca profilaxia para a violência, isso vai ser muito difícil encontrar no serviço público disponível, com qualidade, com informação adequada. Por isso, também não dá para a gente dizer que a família toda é responsável. Vou dar um exemplo do caso das mulheres negras. As jovens negras, elas têm uma representação muito negativa na sociedade. Parece que elas estão disponíveis para a vida sexual. E, na verdade, elas são as últimas escolhidas no baile. E aí o que ocorre? Elas namoram quem está à disposição também. E isso faz com que
a escolha não seja a melhor escolha, a escolha mais consciente, aquela que faz com que você possa negociar as práticas sexuais. Por outro lado, você tem meninos e homens informados sobre a desvalorização das mulheres, que também tratam as mulheres como objeto. E que a gente pouco questiona o modo com que eles levam a vida sexual deles. A maioria foi formada no filme pornô, não numa experiência aberta, livre, em que ele pudesse também ser responsável pelos seus atos. Então fica a cargo das meninas buscarem esses anticoncepcionais, os métodos contraceptivos, porque elas nem os namorados conseguem chegar às unidades de saúde para esse diálogo. Então eu acho que falta ainda também não só uma cultura mais aberta para esse processo, mas, sobretudo, uma infraestrutura que permita isso. Não, então, eu meninos concordo. são tratados de um jeito e meninas do outro, ainda no campo da saúde. Eu acho que talvez começar um trabalho na escola, em conjunto com a família, né? Faça com que haja um debate maior e uma conscientização maior dessas famílias que, às vezes, não querem que a adolescente... falar sobre sexo é incentivar uma vida sexual precoce. Né? Eles têm essa ideia negativa de que falar sobre sexo eu vou incitar. A vacina do HPV é um motivo. É um grande exemplo disso, né? De que dar a vacina do HPV, que previne uma doença sexualmente transmissível, né? Que é dada hoje em meninas de 9 a 14 anos. Nossa, mas vou dar assim tão precoce? Então eu vou liberar a minha filha para poder transar. Não, e as evidências têm mostrado exatamente que não, né? Sim. Que a educação em sexualidade, pelo contrário, não incentiva. Não incentiva. E os resultados, quando é uma educação integral, que a gente fala integral, que tem uma abordagem de direitos humanos, que trabalha questões de gênero, que trabalha questões de empoderamento, desconstrução de masculinidades tradicionais e tóxicas, né? Então, que trabalha essa abordagem de fato holística e positiva da sexualidade, da vivência da sexualidade, ela diminui a desinformação, ela traz uma informação mais acurada, uma informação precisa, né? E também trabalha justamente essas dificuldades que adolescentes vivenciam muitas vezes na própria negociação numa relação sexual. Então, a Lúcia trouxe isso, né? Como é que são essas disparidades, inclusive de poder, né? Nas relações afetivas, que elas estão presentes. E como isso impacta? Porque isso que a doutora Carolina estava trazendo, que tem, de fato, as unidades de saúde disponibilizam. Se é o método mais adequado, é uma questão, né? Que realmente atenda às necessidades e expectativas daquela adolescente. É uma questão, se ela vem com essa informação, que é um aconselhamento também sobre a própria vivência, tirando dúvidas que vão para além do uso do método em si, existe um receio muito grande, que acaba sendo uma barreira que também impede o próprio acesso, que é o receio de que a privacidade e a confidencialidade não sejam respeitados. Sim. São diretrizes do atendimento a adolescentes e jovens, e são diretrizes do Ministério da Saúde, inclusive, que a adolescente possa, de fato, contar com o sigilo profissional, estando ou não acompanhada de responsável na unidade de saúde. É um direito dela. Mas muitas vezes isso não chega a ser respeitado. O SUS, ele apresenta, né, inclusive nas suas diretrizes, todas as possibilidades para que isso aconteça. Mas a gente vive uma sociedade que o conservadorismo também passa pelas pessoas que estão presentes na ponta, né? Por isso que é importante essas campanhas serem também para os profissionais de saúde, né? Concordo. Eu, como lido com sexualidade no meu dia a dia, vejo quantas mulheres demoram para conseguir um atendimento adequado para qualquer queixa sexual. Os médicos são muito mal treinados, não têm essa ambientação na sexualidade mesmo. Beatriz de Souza, do Rio de Janeiro. A campanha do Fundo das Nações é muito importante para empoderar as meninas, para fortalecer a escolha sobre suas vidas, sobre suas possibilidades. Fabiana, de Manaus. Essa campanha é mundial, não é? A falta de autonomia das jovens e adolescentes não é um problema só brasileiro. É uma campanha mundial? Então, essa campanha ela foi inspirada num movimento global que chama She Decides, né? Lá fora, que foi um movimento também para ampliação de recursos, liderado pelos Países Baixos, e que no Brasil não é exatamente a mesma campanha, uma inspiração mesmo, que aqui o Ela Decide. Também houve o apoio dos Países Baixos, né? Mas é uma iniciativa do setor privado,
estiveram presentes desde a fundação a Baira, a MDS, a Semina e também o Instituto Etos, né, em parceria com o Fundo de População e os próprios Países Baixos. E depois também firmaram um compromisso, ela decide, seu presente e seu futuro, outras empresas, né, a Magazine Luiza, o Movimento Mulher 360, a Rect Benkiser, o Laboratório Sabin, também o SESC, enfim, é uma campanha que afirma parcerias amplas, abrangentes, né, em linha até com o espírito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que o Objetivo 17, ele fala justamente dessa necessidade de engajar o maior número, enfim, uma variedade de setores da sociedade, inclusive o setor privado, né, as entidades filantrópicas, a sociedade civil, enfim, um grande engajamento para contribuir também com o setor público nas políticas públicas. Então, é uma questão de todo mundo, da sociedade toda. E eu vou pegar esse gancho para chamar o próximo bloco, que a gente vai começar a falar também sobre como você pode ajudar, como as empresas podem entrar nessa campanha, como todos nós fazemos parte dessa discussão. O Sala de Convidados vai fazer um breve intervalo, não sai daí, a gente volta já. Sala de Convidados está de volta, conversando sobre a campanha Ela Decide, seu presente e seu futuro. Nossas convidadas são Ana Cunha, oficial de programa do Fundo de População das Nações Unidas no Brasil na área de juventude, Lúcia Xavier, assistente social e coordenadora da ONG Crioula, e Carolina Ambrogini, médica, ginecologista, obstetra e sexóloga. E você também é nosso convidado, nossa convidada. Participe fazendo perguntas e comentários. Utilize nosso site, canalsaude.fiocruz.br ou o telefone 0800 701 8122, ligação gratuita. Mas afinal, como participar da campanha Ela Decide seu presente e seu futuro? Empresas e organizações também podem fazer parte da campanha Ela Decide seu presente e seu futuro. Basta se comprometer em adotar e apoiar medidas para empoderar mulheres e enfrentar os desafios de saúde pública para a efetivação dos direitos sexuais e reprodutivos, ampliar o apoio e qualificar o debate público e contribuir técnica, financeira ou politicamente com a iniciativa. Para isso, basta entrar em contato com o Fundo de População das Nações Unidas através do site. Mas como trazer o empoderamento de meninas e mulheres para nossas ações do cotidiano? Como educar as meninas para que se tornem mulheres conscientes de suas escolhas? As instituições são importantes, escolas, serviços de saúde, mas o empoderamento da menina começa mesmo dentro de casa. Aqui na minha casa tem uma filha, a Valentina, de 7 anos, e eu converso com ela desde cedo sobre o corpo dela, né, filha? É. Então, me conta o que aconteceu aquela vez lá na sua escola. Eu estava na sala de 2º ano, no 1º andar, na aula de inglês. Aí, o meu amigo que senta do meu lado tocou no meu braço e eu falei, para! Ele disse, eu posso tocar no seu corpo se eu quiser, porque o braço é meu. Mas eu falei, o corpo é meu, o braço é seu, mas se você fazer isso mais uma vez, eu conto pra tia. Há quem ache bobagem, mas a maioria das meninas é criada escutando coisas do tipo ah, mas ele só estava brincando quando fez isso, ou ele está sendo mal, mas no fundo gosta de você. São frases que parecem inocentes, mas que passam mensagens equivocadas e fazem mulheres normalizarem a falta de autonomia sobre si mesmas, inclusive chegando a tornar naturais violências das quais são ou podem vir a ser vítimas. Nos últimos anos, porém, essa realidade vem mudando. Há muitas mães preocupadas em dar às filhas uma criação diferente, conscientizando elas para que saibam como se proteger. Os movimentos sociais vêm crescendo, elas vêm lutando pelos direitos de decidir, né, se quer, com quem quer e quando quer, não me toque, né, vai me tocar se eu quiser. Então, eu acho que a gente está começando um caminho que é, assim,
tardio demais, mas que as coisas estão melhorando, estão virando, né? E como fazer este movimento a partir da infância? Uma boa estratégia pode ser ir aos poucos esclarecendo dúvidas trazidas pelas crianças, adaptando as respostas para o que elas, em cada fase, estão preparadas para compreender. Os livros também podem ser fortes aliados, quando trabalham histórias que coloquem meninas em personagens mais decididas e independentes. Referências são importantes, seja em livros ou em pessoas próximas, sobretudo aquelas que cuidam dela. A menina precisa ter segurança em suas escolhas, mas também precisa confiar que suas escolhas ou denúncias serão de fato validadas. Empoderar é dar poder e para isso é preciso construir confiança. E o que ele precisava para poder ter tocado no seu braço? De autorização. Consentimento, é isso. É ótimo, né? Ver uma menina com tanta propriedade, né, sobre essas coisas, que mostra que realmente desde cedo se pode falar sobre, né, claro que respeitando as idades e algumas questões de o que vai ser compreendido ou não, os tabus podem deixar de existir, né? É só ter uma compreensão do como, quando falar. Ao mesmo tempo, as mulheres precisam ter autonomia para decidir se querem, quando querem e como querem ter relações sexuais. E com quem querem. E com quem querem. Isso os homens precisam saber também, né? Que as mulheres é que têm essa autonomia sobre o corpo delas, assim como eles têm sobre o corpo deles. Sim, mas falar sobre sexualidade na família inclui falar com todo mundo, com todos os membros da família, inclusive com os meninos, né? De que existe todo um respeito ao corpo dele e ao corpo do outro. Né? E que ele não vai ser mais homem se sair por aí comendo todo mundo, como se fala, né? Exatamente. Porque é assim que se fala, porque é assim que se ouve, né? E, sobretudo, mudar essa cultura da sexualidade heteronormativa, né? Porque meninas também escolhem outras meninas para namorar, inclusive para iniciar a vida sexual. Mas como essa heteronormatividade afeta o modo com que vai ser conduzida as relações sexuais, a experiência sexual, o modo de debater a sexualidade, isso impede que elas possam também viver plenamente a sua sexualidade, as suas escolhas. E nós não estamos falando só das meninas, aí também entram as mulheres trans, as meninas trans, as jovens trans, que começam a aparecer nesse cenário também como uma aberração da natureza, como uma falta de capacidade de vivência da sexualidade, da identidade, a ver essa heteronormatividade. Então, quando a gente fala da sexualidade, é preciso lembrar que não é só ensinar como funciona o útero, como funciona o pênis, mas também o que significa isso, esse modo de viver, a relação desse modo de viver com as regras da sociedade, com os valores que a sociedade tem, o que implica a mudança dessas relações e por isso daí o direito vem exatamente para ajudar a melhorar, diminuir o conflito e aumentar o respeito em relação a isso. Daí os meninos passam também a fazer parte desse processo, porque eles não são os únicos nesse processo da sexualidade. Há meninas, trans masculinos, trans femininos, travestis, e todo esse conjunto de identidades e de experiências sexuais precisam ser debatidos e vivenciados pela família, porque a maioria estranha essas pessoas como se elas não fizessem parte das nossas vidas, né? Um estranhamento que, num determinado momento, pode ser até compreensível se a pessoa não tem informação sobre isso, mas um estranhamento que deve levar à busca de informação e não à discriminação. Isso, eu acho que é aí que está a questão, né? As pessoas talvez não saibam sobre uma série de coisas, campanhas como essa são fundamentais e estendidas a esse universo inteiro, né? Porque além da identidade, tem a orientação sexual que vai mudando ao longo da vida. As pessoas não são obrigadas a fazerem dizerem sou isso ou sou aquilo. As gavetas não cabem, as pessoas não cabem em gavetas, né? Eu acho que campanhas como essa também ajudam a gente a pensar. Sim, né? porque esse ela decide é exatamente a possibilidade de, em relação com a sociedade, com a família, com o Estado, com o seu próprio grupo, tomar decisões em torno da sua experiência de vida, das suas escolhas, com autonomia. Isso significa também ter a possibilidade de garantir qualidade no serviço de saúde, na educação, no seu trabalho e das possibilidades que você tem em se responsabilizar
pelas suas decisões. Né? Alguma coisa específica do Brasil na campanha, quando a gente pensa nessa adaptação? Existe algo que é pensado, não, isso é típico do brasileiro, a gente precisa... Bom, o Brasil acho que é um país muito diverso, né? Assim, etnicamente, racialmente, é um país também, abarca todas a questão de identidade de gênero, orientação sexual. E uma coisa que, pegando um gancho também com o que a Lúcia estava falando, é que nos tratados de direitos humanos, né, os tratados internacionais, como, por exemplo, o Marco, que é o Consenso de Montevidéu, se fala dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos e o direito a se ter uma vivência plena, prazerosa. Então, o consenso também faz menção a essa dimensão do prazer, né, que a doutora Carolina estava falando, olha, que vai além do foco na prevenção de IST, da prevenção da gravidez não intencional, mas que fala do prazer, da vivência plena, com segurança, com consentimento. E com respeito também à diversidade de identidade de gênero e diversidade também de orientação sexual. Então, isso também faz parte, não são apenas os movimentos, né? A gente não está aqui só a sociedade civil falando, mas são compromissos que os países assumiram internacionalmente e o Brasil é signatário desses acordos também, inclusive o Consenso de Montevidéu. Então, trazendo isso que a gente tem o nível dos movimentos, o nível das legislações nacionais, que são compromissos das diretrizes, mas também os compromissos internacionais que também tratam disso. Silvio Cardoso, de São Paulo. Às vezes as mães e até os pais querem falar sobre o assunto com as filhas e filhos, mas os jovens é que não querem falar com os pais. Difícil equilíbrio numa sociedade que a internet e o Dr. Google explicam da existência do Papai Noel. Explicam da existência do Papai Noel a chegada da cegonha. Mas sabe o que é? Os pais acham que eles têm que sentar os filhos assim e falar assim, agora nós vamos conversar sobre sexo. Os filhos morrem de vergonha mesmo dessa conversa formal, sabe? Mas se a sexualidade ela é inserida num contexto de naturalidade, em que eu posso falar normalmente, que eu estou fazendo comida e estou contando a história de alguém, ou eu falo da minha própria história. A primeira transa que eu tive foi assim, foi desse jeito. Se for de uma forma assim natural, o jovem vai, já desde sempre, né? O jovem vai estar habituado a falar sobre isso, ele não vai sentir essa vergonha. Não vai chegar a se instaurar o tabu, né? Você previne o tabu, né? Exato, porque o jovem percebe que aquele pai e aquela mãe estão constrangidos, aí ele também fica. E muitas vezes está atento ao que o jovem traz, né? Para não ter uma reação assim de... Que aí, mas tem alguma coisa aí que não está... Né? Essa capacidade de lidar com isso naturalmente já é uma informação muito importante. Exato. Né? E outra coisa que ele falou que é interessante também, que o acesso à internet, a conteúdos, né, que a Lúcia também falou, acesso à pornografia dos jovens é uma coisa muito preocupante. Porque hoje tem acesso, é fácil. Eu vou ali, acesso e eu acho que sexo é aquilo. Né? Existe até um movimento feminista, né? Make love, no porn. Né? Que é interessante e para que o jovem entenda que aquilo não é o sexo, é uma figuração, né? É um teatro. Né? E que muitas vezes você acaba sendo um teatro formador, né? Isso, pedagógico. Exato. E aí você vai querer reproduzir aquilo. Claro que com consentimento você pode também reproduzir aquilo, desde que seja uma relação consentida. Mas não aquilo como a norma de como é, como se pratica sexo saudavelmente. E os pais devem, eu acho que, desculpa te interromper, mas acho que os pais devem fiscalizar. Os jovens não têm que ter acesso à pornografia, é um conteúdo muito agressivo. Né? Mas eu acho que as responsabilidades e as decisões nascem disso, dos processos vivenciados por cada pessoa, pela menina, pelo menino. E na medida em que há um espaço de diálogo, isso melhora muito. Então, o que eu acho é que como a questão da sexualidade atravessa a divisão sexual do trabalho, atravessa a relação de poder na sociedade em relação a homens e mulheres, todo esse processo da sexualidade fica preso a uma expectativa de que você um dia vai descobrir e vai arcar
com as responsabilidades sobre essa experiência e não como se ela fizesse parte da vida de modo geral, né? Quer dizer, desde a infância. Então, você já não fala porque isso é uma parte do processo de obrigações sociais e políticas que não cabe a você, cabe à sua família. Então, você ou tudo gira em torno da violência, ou tudo gira em torno da falta de moral e respeito, ou tudo gira em torno de um processo de controle sobre a pessoa que vai gerar um indivíduo irresponsável em relação às suas escolhas, às suas possibilidades. Eu não acho que eles podem ficar privados ou não de ver a pornografia. O que eu acho é que, para tomar essa decisão, é preciso que essa pessoa esteja engajada num processo de educação social, escolar, que possibilite a tomada de decisão embasada nos direitos, nas possibilidades de responder sobre os seus atos. Enquanto eles são treinados para responder oficiosamente, negativamente às práticas sexuais, isso ajuda também a tomar decisões equivocadas em toda a vida. Porque um menino, quando começa a experiência sexual com a pornografia, ele não tem esse diálogo nem em casa, nem com ninguém, e ele quer corresponder a uma ação grupal que é o que vai formar a sua capacidade de tomar decisão na vida. E para isso é preciso que a escola, que a família, que a sociedade abra a possibilidade do diálogo, porque se eu esconder vai ser pior. O que eu acho é que é possível que em casa se debata isso. Olha, existe sim. Existe pornografia, existe violência sexual, existem outras coisas e que ele possa tomar a decisão na hora H. Porque a gente não pode ficar esperando que, se eu tirar todo esse obstáculo do caminho, o resultado final será um cidadão, uma cidadã que tome autonomamente as suas decisões. Eu preciso trabalhar desde sempre essas decisões. O que a gente pode pensando também, não só no âmbito da família, mas também na escola, o crescimento de algumas religiões bastante conservadoras que acabam bloqueando ou demonizando a discussão sobre sexualidade. Isso também está presente quando a gente pensa numa campanha como essa? De resistências, de que resistência possa vir. e até de demonização mesmo, de dizer não se pode falar sobre isso né? Se vem com um discurso muito radical, contrário ao dos direitos, inclusive. Né? A resistência ela pode vir a acontecer, né? Isso se percebe, né? A internet é um espaço, inclusive, né, em que essas expressões se dão, né? Então, se a gente está falando aqui do que a internet favorece também, daquilo que pode ser de alguma forma nocivo ou que promova uma certa cultura de violação de direitos, ao mesmo tempo a internet também é um aliado, né? Então, por exemplo, as próprias youtubers que participam da campanha, que são, enfim, maravilhosas, né? A gente tem a Gabi Oliveira, que é youtuber, a Juju também participando, atrizes como a Bela Piero, a Juliana Alves, enfim, que elas têm um alcance enorme, elas têm um público grande, que repercute bastante o que elas falam, né? Então, ao mesmo tempo, também é uma potência de afirmação de direitos, de promoção do pensamento crítico, né? Porque eu acho que a Lúcia Xavier estava falando, olha, é necessário trabalhar constantemente esse pensamento crítico e que tenha informação para que as decisões sejam voluntárias, autônomas, mas responsáveis, com cuidado de si, com cuidado do outro, né? Então, acreditar que jovens com habilidades para a vida também são jovens capazes de ler o seu mundo, de tomar suas decisões, mas decisões também com ética, com responsabilidade, com cuidado. Mas eu queria só pegar um gancho da Carolina, né? Que ela já disse um pouco como essa onda conservadora atua. Por exemplo, os serviços de saúde oferecem as vacinas, a vacina para o HPV, para hepatite e tudo mais, mas não alcança o público exatamente porque aparece a barreira religiosa. Essa barreira religiosa, ela também vai incidir no modo com que a escola pode ampliar as informações em sexualidade, as informações de saúde, ou diminuir essas informações. Então, o que a gente tem visto é que
a ideia de uma escola sem partido, entre aspas, né, tem criado um ambiente hostil nas escolas para o debate da sexualidade, para o debate da educação em saúde, para a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, o HIV, a AIDS. E isso tudo cria, em torno da juventude, uma impossibilidade de tomar medidas, se tornar autônomos e, ao mesmo tempo, tomar medidas responsáveis, né? Acho que a sociedade vive esse momento e a gente vai precisar encontrar outras formas de enfrentar esse conservadorismo, mesmo que em nome da saúde, para poder alargar esses direitos. Porque, infelizmente, o debate da educação sexual não venceu nas escolas. E as famílias, pelo tempo de trabalho, pela carga de responsabilidade, não conseguem fazer esse ambiente bom bastante em casa para o debate. Agora, ao recorrer a um serviço de saúde, você também não ter esse ambiente, isso só empurra essa juventude, essa adolescência para um campo desconfortável e sem direito. Solitário, né? Solitário, inclusive, né? Seria muito interessante que tivessem rodas de conversa, né? Os jovens, eles se apoiam muito nessas rodas de conversa, que pode ser num ambiente, assim, numa comunidade, no centro comunitário, que possa ser numa escola, que possa ser no centro de saúde. Essa roda de conversas é um espaço muito legal para eles trocarem informações, para se desconstruir padrões, que muitas vezes o jovem ele vai naquele padrão, né, daquele grupo que ele segue. E ele acha que tem que fazer tudo bonitinho porque ele quer se igualar àquele grupo. Quer ser aceito, como todos nós queremos ser aceitos, né? O tempo todo, né? Então, é muito importante desconstruir esses padrões e fortalecer a autoestima. Quando a gente fala de sexualidade, o ponto básico é a autoestima. Porque se a autoestima está boa e ela foi construída desde menina, né, no caso da mulher, desde sempre, ela vai ter propriedade por esse corpo, ela vai saber decidir com quem ela quer transar, o momento em que ela quer transar, porque ela tem isso fortalecido nela. Eu posso. E aí a gente junta isso tudo que a gente está falando aqui. É tão importante também você poder ter autoestima com a sua identidade, né, de gênero, com a sua orientação sexual e como você é. Né? Independente do que o padrão diz, ou o que o conservadorismo diz, ou que até as próprias religiões dizem, né? Porque as pessoas são maiores do que tudo isso, né? Os desejos são maiores do que tudo isso. E acho que esse é o ponto, que a gente volta para os direitos. As pessoas terem o direito de serem quem são. Sim. Né? É tão básico e tão difícil. Tão difícil. E eu acho que a campanha ajuda nisso, né? Ajuda nessa divulgação. Olha, você pode ser quem você quiser. Você decide seu futuro. Se você quer ser assim, um assado, se quer engravidar agora, se você não quer ser mãe, que é uma outra... Acho que é um tema para um outro programa, né? Mas tão importante quanto. Tão importante quanto, né? Mas... E que você não é, sendo mulher, você não é obrigada a ser mãe. Aquele número é assustador, né? Foram quase 30% de mulheres que não queriam ser mãe. E mesmo assim acabaram sendo. E tem um debate drástico na sociedade sobre a questão do aborto, né? Criminalizando as mulheres em relação a isso. Agora, recentemente, há uma ação no Supremo para tratar desse tema e o próximo mês, possivelmente, a ministra Rosa Weber abre uma audiência para ouvir a sociedade e foram 500 organizações inscritas para fazer esse debate no Supremo, para você ver como o tema é candente na nossa sociedade, né? E ele também vai revelar uma série de questões, porque... De outro lado, esse processo da sexualidade, dos direitos sexuais, vai produzir, do outro lado, a morte materna. Né? Uma morte materna que afeta profundamente a população negra, as jovens negras, uma violência enorme em relação ao momento da gravidez e do parto, e, por outro lado, uma reação negativa da sociedade quando essas mulheres engravidam. Né? Então, nós vivemos um momento de muita profusão de ideias em torno desses processos, mas, sobretudo, quebras profundas de direitos em relação a essa autonomia, a essa escolha que essas mulheres podem fazer e que vão impactar a sociedade e a própria vida delas. Né? E é bom a gente falar, né, que se a gente está aqui o programa inteiro falando de informação de qualidade, debate público de qualidade, direitos, você poder ser quem você é, ter autonomia, empoderamento. Do outro lado, a outra face dessa moeda é o sofrimento,
é a morte, né? São estupros, são coisas, né? A impossibilidade de, se você não é de uma determinada classe social, de você ter que recorrer a abortos clandestinos e isso levando a essas mortes maternas. É um assunto que é muito sério, né? Ele está falando de vida, está falando de qualidade de vida, está falando de sofrimento. E a gente começou aqui falando de prazer, né? Então, é bom... Estímulo para a vida. Estímulo para a vida. É bom a gente botar essas duas coisas e ver que a balança está... São esses os valores que estão na balança. Que lado você quer? Né? É bom cada um parar para pensar. Será que o fato de eu ser tão conservador não estava me colocando do lado do não direito, do sofrimento e da morte? Do não deixar você quem é? Na vida das mulheres, porque nós estamos falando da vida das mulheres. Se essa discussão fosse mais sobre os homens, ela seria de outro tom. E a sexualidade também traz isso, né? Justamente se fala de prazer, da vivência da corporalidade, também existe o lado que pode trazer o sofrimento, né? A depender de como ela é tratada. Então, é justamente toda essa, ou a repressão excessiva, ou, enfim, o silenciamento, a própria discriminação, né? A sexualidade também é perpassada por discriminação, por violência, enfim, abusos. Então, falar de sexualidade é tratar de todos esses lados e de como que a gente precisa avançar para justamente ela ser vivida de uma forma plena, saudável, enfim, que faz parte da vivência humana, no fim das contas. Libertadora, né? Porque eu acho que muitas vezes o que faz com que o conservadorismo cresça é o potencial libertador de uma sexualidade vivida com saúde e responsabilidade. Exato. É o medo, né? É o medo do que vem. É melhor proibir. É o medo da liberdade. E aí sobretudo, também o medo desta mulher livre. Né? Se a gente está falando aqui das mulheres, né? Medo da liberdade. O medo da liberdade, do poder, né? Feminino. Obrigadíssimo pela presença. Longa vida essa campanha, que mais e mais empresas, escolas, famílias, todos nós possamos aderir e entender que é ela que decide seu presente e seu futuro. Obrigadíssimo pela presença de vocês aqui. Obrigada. E se você quiser baixar ou compartilhar esse programa, entre no nosso site, canalsaude.fiocruz.br. Você pode também acompanhar o Canal Saúde no Facebook e no Twitter. O Sala de Convidados contou com a colaboração da NBR e a gente se vê na próxima semana. Até lá.